Oi, meus amores. Quero aqui trazer um ensinamento a vocês e peço que vocês escutem com atenção, mas sem julgamentos, porque é através da experiência que se adquire o sentir. E uma vez que você adquire o sentir de um aprendizado, ele se torna uma sabedoria. Então, se permitam a experienciar. Errar e acertar faz parte da experiência. A observação que eu vou trazer aqui pode ser aberta a qualquer casa mediúnica. Então vamos lá. O que não foi ensinado, que eu vejo que poucos têm esse acesso, é que qualquer forma, qualquer ser vivo que se manifeste, ele, por mais que pode ser fruto do negativo, de uma vibração densa, ele foi criado pela fonte divina, de alguma forma. Se você for desdobrando e recolhendo a constituição daquele ser, você vai em algum momento chegar à fonte divina. Da mesma forma que vocês todos foram criados pela fonte divina. Então, em cima disso, o que eu quero trazer para vocês? Tratem qualquer forma e manifestação como um ser divino. Tratem qualquer forma e manifestação como algo que tem que se responsabilizar pelos seus atos. A partir disso, vocês conseguem entender que a manifestação de um ser vivo, ela vai falar a língua universal. Então vocês vão conseguir ouvir, vocês vão conseguir entender a intenção daquele ser vivo. E a escolha de fazer o bem, de fazer o mal, faz parte da experiência daquele ser vivo. Trazendo isso para uma outra linguagem, todos vocês já passaram pelas experiências de outros reinos. Então, se vocês já foram a manifestação de uma planta, a manifestação de um ser vivo, vocês conseguem entender a intenção daquele ser. Claro que tem seres que vêm determinados e sabendo já de suas escolhas, sendo negativa. Mas aqui, para vocês terem uma compreensão maior do que vocês estão lidando, sem olhar a roupa fluídica, olhem por detrás disso. Sempre que forem fazer uma desobsessão complexa, usem os espelhos. Usem os espelhos da pirâmide. Por quê? Os espelhos, eles vão refletir o que está por detrás daquela forma manifestada. Então vocês vão conseguir olhar além daquela forma que está se manifestando, como se fosse um retrovisor. Sendo assim,
vocês conseguem tratar a causa e não a consequência. Veja como que o tratamento fica mais evoluído, não fica? Do que uma simples doutrinação. E não que essa simples doutrinação não foi válida, não foi o correto. Sim, foi o correto. E sim, ainda é o correto. Mas a qual algumas casas se propõem hoje a fazer, vão fazer parte da nova florada, vão fazer parte do novo projeto e das novas ferramentas divinas. Então não pode jogar a responsabilidade de toda e qualquer manifestação para a espiritualidade. Afinal, qual o trabalho então que está sendo feito? Uma vez que você só fala assim: ai, veja esses irmãos que estão aí para te ajudar. Olhe esses irmãos e siga para a luz. Não. Alguns não têm essa capacidade, outros têm essa capacidade. Vocês precisam levar esses seres e todas essas manifestações para a consciência, porque a alma, além, a não ser quando está num processo de ovodização, a alma, ela é inteligente. A alma, mesmo que ela se desprendeu de toda a matéria, já não lembra mais devido ao processo de degredo. A alma é inteligente. Então leve ela para a consciência. Abra a consciência e só depois dela aberta encaminhe. Para que o trabalho no astral seja melhor realizado. Chegue lá um espírito que está compreendendo as escolhas que fez, independente do lugar que ele for encaminhado. Ele está mais ciente do que ele passou, do que está passando e de suas escolhas. Porque para que uma manifestação, um acoplamento mediúnico, se não for para abrir a consciência, seja de encarnado ou desencarnado, ou de formas de manifestação, que são os parasitas? Veja, quando você traz um ser que está parasita, que está numa forma, coloca o espelho e vê atrás daquilo, você vê uma manifestação. Você pode até ver uma manifestação bem complexa, como a de fragmentação monádica, que seria quando uma parte de um espírito vem até o seu endereço energético para fazer o mal. Uma parte. Isso é um fragmento daquela mônada, é um fragmento daquele lugar de origem. Acaba tendo uma outra personalidade, mas ainda assim tem uma personalidade ali. Veja, aí você trata aquela personalidade. Ela não vai querer retornar para o condomínio mediúnico. Ela não vai querer retornar para onde ela estava, porque ela entrou para a consciência. Ela foi levada para a responsabilidade. O que falta para a humanidade é se responsabilizar pelos seus atos e não colocar a culpa na espiritualidade. E vocês estão vivendo nessa nova era. Vocês estão vivendo na era de responsabilidade pelos seus atos. Então entregue a esses espíritos, a toda essa manifestação de formas, essa responsabilidade, que é a abertura de consciência. É isso que algumas casas têm que fazer agora e que muitas, por falta de conhecimento, não conseguem fazer. Você não vai simplesmente deixar aquele irmão se manifestar, ouvir o que ele tem para falar, não.
Não é assim que funciona. Uma casa, ela se posiciona, coloca a ordem. E se o aparelho mediúnico que tem a manifestação não tiver mais desenvolvimento mediúnico para que não seja agredido, não deve trabalhar. Muitas vezes a manifestação de um espírito revolto, ele se manifesta com todas as suas personalidades. Então, se ele é um espírito que ele precisa de atenção porque não teve a atenção devida quando encarnado, ele vai fazer um escarcéu danado. E ali é a criança dele que está se manifestando. Percebem quando você coloca o espelho numa manifestação, você consegue olhar por detrás de tudo aquilo? Pode até ser um espírito se manifestando humanoide mesmo. E pode até ser um espírito se manifestando como só uma forma, como uma larva. Colocando o espelho, você consegue ver a intenção. Por isso, uma nova ferramenta. Colocou o espelho e viu, olha, meu irmão, aqui não tem bagunça. Meu irmão, aqui, se você se manifestou, respeita esse aparelho, porque esse corpo não é seu. Quando você tinha um corpo, você não deu valor. E agora, você não vem desrespeitar um sagrado que não é seu. Essa é uma lei divina. Nenhum espírito, diante desta lei de respeitar o corpo de manifestação, o aparelho que ela está se manifestando, ele vai passar essa lei. Isso não é permitido. E aí que tá. Se vocês se depararem com a manifestação, usaram essa ferramenta de abertura de consciência e o espírito não atendeu, vamos para a próxima lei. Usou todas as leis e o espírito não atendeu, é a manifestação do próprio médium. É a manifestação da consciência psíquica daquele médium que está obsediando ele. E aí vocês estão falando, veja que a desobsessão, ela vai subindo de níveis, porque você testa uma ferramenta e não dá certo, testa outra ferramenta e não dá certo, ela vai se tornando complexa. E a mais complexa, que é o ápice de uma obsessão, é quando é uma manifestação de personalidade daquele próprio médium. Essa é a mais complexa. Então, vejam esse desenvolvimento mediúnico. É muito fácil a gente se acoplar com energias densas, porque nós somos densos enquanto encarnados. Então, vigiem suas intenções, vigiem seus pensamentos e vigiem suas escolhas, porque é uma escolha se afinar com essa energia. Vamos para outra lei. Está fazendo a desobsessão e chegou um espírito muito revolto. Vocês podem usar aquela, na abertura de consciência, usar as formas da geometria sagrada, que irão auxiliar vocês a encaixar aquele espírito na Merkaba. O que é a Merkaba? É o transporte daquele espírito, que ele é transportado pelo seu próprio corpo. Colocando ele dentro da Merkaba, colocando ele dentro de uma geometria, ele não pode fazer escarcéu nenhum. Ele não pode agredir o corpo de manifestação. E aí, todo espírito que se manifestar
Vocês podem levá-lo para espaços-tempos diferentes através dos saltos quânticos. Mas, ao final, se ele não escolher o que está sendo ofertado pelos mentores e ofertado por vocês, aí sim, aí nesse momento vocês encaminham para os maqueiros, para os amigos espirituais, para que no astral seja resolvido. Porque aqui no físico já foi tentada todas as oportunidades que podiam ser dadas. E ele vai consciente para o equilíbrio divino. Ele vai consciente e encaminhou, pronto. Vai ter espírito que vai querer ser encaminhado, sim, vai querer escolher, e vai ter espírito que vai falar, não quero. É livre-arbítrio dele, respeitem. Ele, não quero melhorar, não quero ajudar, não quero ser ajudado. Então, meu irmão, siga seu caminho. Aqui nós não podemos te ajudar, fizemos tudo que podíamos. Mas tenham conversas mais conscientes. Abra a consciência daquele ser se manifestando. E aí, vejam quantas ferramentas tem. Se é um ovoide, vocês precisam reconstituir. Se é uma manifestação parasita, coloque o espelho e veja se é uma manifestação de parasita por fragmentação monádica, por alguém que mandou, é parte de alguém aquela manifestação, é parte de uma intenção aquela manifestação, ou é uma manifestação que simplesmente acoplou e se manifestou para fazer o mal, para fazer o negativo, porque as forças negativas, elas existem e elas são muito organizadas. Vejam, parece pesado muitas técnicas, mas não é. É simples. É só vocês lembrarem do equilíbrio divino. E toda vez que vocês romperem esse equilíbrio, toda vez que vocês tentarem romper, vocês vão sofrer no físico, porque o físico não suporta. Então, eu oriento que em trabalhos onde for afinamento com mentores, que vá até o limite que aquele trabalhador consegue. O trabalhador que tem a faculdade mediúnica de transporte, ele vai se afinar com essa faculdade sem sofrer tanto na carne. O trabalhador que tiver manifestações de psicografia, de incorporação, psicofonia, inúmeras, eles não vão sofrer com aquela faculdade mediúnica, porque faz parte da constituição do corpo espiritual daquele ser. É algo seu, é como se fosse um braço seu. Então não tem sofrimento, meu irmão. Então, por favor, respeitem se você não tem essa faculdade mediúnica. Respeitem qual a faculdade mediúnica vocês têm. Não tentem ter uma que vocês não têm, porque vai sofrer na matéria. A gente observa que em muitas casas está se perdendo outras faculdades mediúnicas pela sede de ser um médio de incorporação. Então, o médio de magnetismo, aquele médio que fornece o magnetismo necessário para que a corrente fique firme,
o médium que psicografa, que traz mensagens de amigos espirituais, traz conforto para aqueles que precisam. Está se acabando. As próprias enfermarias, as próprias hospitais espirituais que tem dentro de casas estão se acabando, estão fechando pela necessidade de ser um médium de incorporação, pela necessidade de ver o espiritual se manifestar. E aí vocês esquecem que a fé não tem manifestação, a fé ela só acontece. Então, no desenvolvimento mediúnico, vocês vão se atentar às faculdades mediúnicas de vocês. Não vá além daquilo que você não se manifesta, pois aí você está indo para outro caminho, que não dá luz. Então, é isso que eu deixo hoje para vocês. Teremos outra oportunidade para conversar. E é isso. Eu, Maria Padilha das Almas, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês.